Saudações fraternais. O canal 144.000 Universos Paralelos traduziu esta obra da versão original em espanhol. Vale explicar que para efeito de uma melhor pronúncia do leitor digital, foi necessário acentuar algumas palavras que pelas nossas regras gramaticais não possuem aqueles acentos. Apesar de haver uma configuração para correção de pronúncia, esta é falha, e não supre de forma satisfatória. Atentem para o conteúdo, e não para a forma. A tradução deste livro, e a divisão em episódios, é uma produção do canal 144.000 Universos Paralelos. Tradução: 144.000 Universos Paralelos. Capítulo 10. O Oriente e o Mundo das Rinas. Introdução deste capítulo. Os todas misteriosos das montanhas azuis. Alguns imitadores do Zeus grego. A triste ignorância em que o Ocidente está em relação a eles. Um povo que não se casa, nem se reproduz, nem envelhece. Suas assembleias secretas periódicas e seus templos inacessíveis. A história de Brahmana iniciado. Bebedores de leite puro como Gautama, o condutor da vaca. Swamis, Lohengrines, ginósofos e outros mestres em história. Uma digressão sobre o Conde de Monte Cristo, de Dumas, e o misterioso Conde de Saint-Germain. Os Diksatas. Rainismo primitivo. Os Rain-Tirtânkaras. O país de Cáucaso e o alfabeto calcídico, zinzárico, matemático ou rainista. Uma exploração desses tópicos pelo campo da história e filologia. Fim da introdução. Os três misteriosos povos rinas da Irlanda, Pérsia e México, indicados nos capítulos anteriores e localizadas nos confins dúbios da história com lendas, têm suas concordantes em outros menos notáveis, especialmente na Índia e no Tibete. Como seres realmente superiores ao homem comum, eles aparentemente desfrutam de tais faculdades, domínio hiperfísico e tão surpreendente de leis naturais ainda desconhecidas, ou poderes, que é viável para eles realizarem. Quantos fenômenos mágicos ou hiperdimensionais são contados como milagres nas crenças e tradições de todos os países. Mas como o nosso testemunho sobre este ponto pode ser discutível, passemos a transcrever algo do quanto a sempre admirável HPB nos ensina sobre isso, desprezando de passo as calúnias que os homens lançaram contra ela, justamente por conta de contos pseudo-aprendido e muitas vezes de má fé. Há apenas 50 anos, diz a mestra Inese Senvel, que, ao penetrar dois bravos oficiais ingleses que caçavam tigres, nas montanhas azuis, Nilgiri, do sul do Hindustão, descobriu uma raça estranha perfeitamente diferente em suas formas e linguagem. Língua de todos os outros povos hindus. Sobre tal evento eles fizeram conjecturas mais ou menos absurdas, e os missionários, sempre procurando relatar todas coisas humanas, como a Bíblia, foram tão longe que temo que tenham sugerido a ideia de que este povo era uma das tribos perdidas de Israel, apoiando sua hipótese ridícula de que sua tez era branca e suas feições judaicas fortemente pronunciadas, sendo as últimas perfeitamente errada. Os todas, como é chamada esta raça, são na verdade os mais belos homens, com a majestade e a beleza típica do Zeus grego.
Embora durante o tempo decorrido desde então, várias cidades naquelas montanhas, e a civilização europeia invadiu completamente o país, sabe hoje, respeito de todos, o mesmo que se conhecia no início, entre os estúpidos medos que realmente circulam sobre essas pessoas, os mais absurdos são aqueles que referem-se ao número de seus indivíduos e ao fato de praticarem a poliandria. Na opinião geral é o que, devido a este último costume, o seu número foi reduzido a pouquíssimos centenários de famílias e que a raça está se extinguindo rapidamente, mas nós, que tivemos as melhores oportunidades para adquirir amplo conhecimento sobre eles, podemos negar categoricamente ambas as afirmações, e estamos dispostos a mostrar que nunca ele não viu ninguém de seus filhos, mas os filhos dos Badagas. Uma tribo da região completamente diferente de todos em raça, cor, linguagem, etc. Nota de rodapé. São conhecidos os ataques duros e injustos lançados contra HPB pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, mas como aqui não há lugar adequado para rejeitá-los, o leitor fará bem em adiar o julgamento sobre eles. Até que apareçam livros, já no prelo, encarregados de pulverizá-los como merecem. Tome nota disso, então, o escritor inteligente e hábil que, em sucessivos números da revista jesuíta Razão Fé, está ecoando, já tarde, essas injustiças, e digo tarde, porque vão julgar tão levianamente uma pobre morta, que ela é muito viva e vigorosa em suas próprias obras, mas admirada e procurada a cada dia. Já estão na 30ª edição ou 40ª, algumas delas na América do Norte. Fim da nota de rodapé. Esses mesmos Badagas são os adoradores mais fiéis desse povo extraordinário, e dizemos adoradores, porque os Badagas vestem, alimentam, servem e consideram positivamente cada um como uma divindade. De estatura gigantesca, brancos como os europeus, com longos cabelos e barba encaracolados, geralmente escuros, que, desde o nascimento, não foram tocados por uma navalha, e bela, enfim, como uma estátua de Fídias ou Praxíteles, todas elas segundo muitos viajantes que os viram de relance, ficam o dia todo na indolência, eles nunca usam a água, são extremamente ascéticos, mas sujos, eles desprezam joias, eles nunca usam mais do que uma grande túnica preta tecida de lã e com uma listra colorida na borda inferior, bebem apenas leite puro. Eles possuem rebanhos, mas nem não comem sua carne nem fazem seus animais trabalharem, não vendem nem compram nada, eles não usam armas de qualquer tipo, nem mesmo uma bengala ruim, e os Badagas fornecem sua comida e vestir. Desespero dos próprios missionários, eles não querem aprender a ler nem professar qualquer tipo de religião, além do culto de si mesmos como senhores da criação, quando dizer de obras publicadas, como os esboços hindus, a nova enciclopédia de Affleton. Nós, por nossa parte, tentaremos corrigir ou retificar algumas dessas opiniões, assim que o que aprendemos sobre isso dos lábios de um personagem sagrado e respeitado, um venerável Guru Brahmani a quem tivemos a felicidade de conviver. Até aqui. Ninguém jamais viu mais de 5 ou 6 juntos ao mesmo tempo, ele nos disse. Evitavam a comunicação com estrangeiros, nem qualquer viajante foi apresentado nunca no seio de suas cabanas compridas, esmagadas e peculiares, desprovidas, ao que parece, de qualquer janela ou chaminé. Ninguém, por outro lado, testemunhou em qualquer ocasião o sepultamento de nenhum todas, nem visto anciãos entre eles. A cólera e outras epidemias nunca os atacam, quando os seus contágios devastam ao seu redor. Finalmente, embora o país esteja infestado de tigres e cobras venenosas, nunca foram atacados, não obstante, que não portam, sob nenhum pretexto, a menor arma defensiva.
nenhum todas se casam, e parecem poucos, porque ninguém foi presenteado com a menor possibilidade de contá-los. A partir do momento em que sua solidão foi profanada pela avalanche da civilização, talvez por sua própria indiferença, os todas mudaram para outros pontos mais desconhecidos e mais inacessíveis que anteriormente, nos montes Nilgiri. Na verdade, eles não constituem uma raça, ou seja, não nascem de qualquer mãe, mas de pessoas escolhidas, desde a infância, para serem dedicados a certos propósitos religiosos especiais. São reconhecidos desde o nascimento por possuírem uma compleição particular, além de alguns outros sinais. As tais crianças excepcionais recebem o nome de todas. Todos, a cada 3 anos, devem ir para certo lugar secreto, por um certo período de tempo, onde eles têm uma espécie de assembleia. Nota de rodapé. Esse detalhe relativo aos todas é de sumo interesse, como veremos, pois serve de elo para muitos problemas relativos aos iniciados, a mestres das diferentes épocas e países. Assim temos, por exemplo, que o segredo dos todas da incrível força física e moral do Sansão bíblico repousava em seus cabelos, que nunca foram tocados por tesouras ou qualquer faca, razão pela qual a pérfida Dalila tentou dominá-lo, fazendo cortá-lo enquanto, exausto pelo prazer, ele dormiu em seus braços. Isso constitui um belo símbolo do que os prazeres sensuais podem fazer contra o vigor de todos aqueles que aspiram a poderes taumatúrgicos sobre-humanos, dos nazarenos ou adeptos. Temos também, por outro lado, que as palavras com que esses seres superiores são designados em diferentes línguas são relacionadas com as de Nazar, Nazareno e Nazarete, designando palavras, não mais de uma cidade, uma seita ou uma classe de homens de cabelos nativos e não cortados, mas de todos os iniciados e aos ditos mestres, coisa da qual tiraremos as devidas conclusões nos próximos capítulos. Fim da nota de rodapé. Sua sujeira nada mais é do que uma máscara, como a que o Sanian usa para aparecer em público em obediência aos seus votos. A maioria de seus rebanhos são destinados a usos sagrados, e embora o piso dos templos onde verificam as suas cerimônias nunca foi pisada por um pé profano, sabe-se que esses templos rivalizam com os pagodes mais esplêndidos conhecidos pelos europeus. A tribo dos Badagas constitui o núcleo de seus servos, que os veneram como semideuses, porque seu nascimento e seus poderes misteriosos lhe dão o direito de fazê-lo. O leitor também pode ter certeza de que o que está em conflito com o pouco que dissemos sobre todos eles é completamente falso. Nenhum missionário, astuto seja o que for, não os pegarão em suas redes, nenhum badago os trairá, mesmo que os rasguem em pedaços, porque todos eles constituem, com efeito, um povo que realiza na terra um desígnio elevado, cujo segredo é inviolável. Além disso, eles não são a única tribo misteriosa que existe na Índia. Alguns deles foram citados por nós em capítulos anteriores, mas quantos outros, aliás, existem naquele país que nunca foram mencionados porque são desconhecidos e, no entanto, existem. De fato, a mestra também nos falou sobre outras tribos hindus, similarmente misteriosas, em sua preciosa obra Através das Cavernas e Selvas do Hindustão, que tivemos o atrevimento de comentar. Os indivíduos dessas tribos prodigiosas que habitavam as cavernas das famosas montanhas de Badrinath também são chamados de swamis de cisne, ou pássaro sagrado, tão frequente em todas as lendas iniciáticas, como a do Cavaleiro do Cisne, Elias ou Lohengrin, do qual Wagner aproveitou para um de seus dramas musicais. Esses estranhos seres são monges ascetas que nunca se casam, renunciando às tão poucas vantagens da associação monástica, vivendo terrivelmente só, com um tal grau de pureza que é quase inacreditável em comparação com o resto da humanidade. Estes últimos são os famosos Rinas,
ginósofo ou ginosofistas, da Tartária, mencionados com ras quase divinas, pelos escritores clássicos da Grécia e Roma, especialmente Pitágoras, Empédocles e Demócrito, aparecendo, muito raramente, no drama da história, em momentos supremos em que sua intervenção é necessária, à maneira dos Cavaleiros do Graal do mítico Monsalvat, que nos mostra o wagneriano Parsifal como herdeiro direto de todas as glórias cavalheirescas de Tristanes, Lancelotes, Artus, Lohengrines e outros heróis da primitiva Távola Redonda, reproduzida mais tarde na Idade Média. E mais, não há evento culminante na história do mundo que não seja presidido, impelido e guiado, entre cortinas, por assim dizer, por um ou vários desses seres, que às vezes são chamados de Melquisedeque, para constituir toda a base religiosa do povo hebreu com sua augusta ação protetora sobre os patriarcas Abraão e Isaque, como pode ser visto, lendo nas entrelinhas do Gênesis. Novamente, chamando-se Oanes, Dagon ou Proteus, eles começam no mais alto conhecimento redentor aos parses e caldeus, recentemente salvos da catástrofe Atlante, novamente, vindo de países remotos do Oriente com o nome de Quetzalcoatl, o dragão luminoso, constituem salvadores efetivos dos povos mexicanos, e sob o nome de Manco Cápac ou Manu Cápac, eleva-se acima das doutrinas do povo à prodigiosa civilização inca, e várias, enfim, trazem, sob os múltiplos nomes de Arícolas ou Hércules, Ogão ou Mago, Lã ou Saturno, Hermes, Orfeu, Cadmus, Irmãos Árvore, Odin, Herman, Conde Linus, Veleda, Aurínia, Wotan, Loge, Teut, Armínio, etc., etc., a onda fértil do Oriente para as rígidas praias religiosas e morais dos mais remotos países europeus. E uma vez é Apolônio de Tiana, o homem adorado como um deus por Caracalla e Alexandre Severo, aparecendo nas circunstâncias mais estranhas ao imperador Aurélio, persuadindo-o a levantar o cerco de sua cidade natal, Cassius Dio, 27º e 28º, 2, Lampridius, Adriano, 29º, 2, Flávio Vopisco, Aurélio e outros livros da Biblioteca Ulpiana, e mais uma vez ele é o sublime mestre de Saulo, aparecendo para ele no caminho de Damasco. Atos dos Apóstolos, 9 ao 9, o outro é Simeon ben Yochai, dando ao mundo a verdade Zohar, ou livro do esplendor, e novamente era o desconhecido mestre de Maomé, agora era o grego de Hebreu, agora o misterioso árabe Gesar, o homem solar, agora o persa Salmão ou Solimã, Joaquim Garcia Bravo, é o Corã, Surata 16, verso 105, nota, e muitos outros, enfim, são os grandes homens, dois grandes momentos críticos, os homens inexplicáveis, misterioso, taumatúrgico, à maneira do Conde de Saint-Germain, aparecendo várias vezes, nos pródromos da Revolução Francesa, a sua Condessa de Ademar, muito gentil e admirável, Bibliothèque de las Maravilles, tomo 5º comentário ou capítulo 2º, dando assim origem a 3 obras-primas da moderna literatura, os famosos romances de Alexandre Dumas, pai, O Conde de Monte Cristo, Memórias de um Médico e Zanoni, obra do grande cabalista Bulwer Lytton. Como uma nota, que seria excessivamente longa, permita-nos agora uma digressão em relação a este último particular, que, estando mais próximo de nós, pode ser melhor compreendido pelo leitor. Aqui, em resumo, estão os fatos do caso. Se você abrir a Enciclopédia Cética e Positivista de Pierre Larousse pela palavra Saint-Germain, Conde de, você encontrará o famoso personagem definido, mais ou menos, nestes termos: ele era um aventureiro famoso, morreu em Ekerfjord, Suécia, em 1784, seu nome e país são desconhecidos, talvez fosse de origem judaico-portuguesa.
segundo seu informante o Duque de Choiseul, que tentou devolver o filho natural de Mariana de Neuburg, a viúva de Carlos II, o enfeitiçado, tomada por Victor Hugo para a heroína de seu Gil Bias de Santillana. O conde foi apresentado em 1750 ou 60 pelo Marechal de Belle-Isle ao célebre favorito dos reis, Madame de Pompadour. Nos círculos aristocráticos de Paris, e mesmo fora, a seu respeito muitas lendas estranhas circularam. Acreditava-se que ele tinha o dom de rejuvenescer, que nasceu em Jerusalém e tinha cerca de 2 ou 3 mil anos, falando todas as línguas com o mais puro sotaque nacional, representando uma prodigiosa fortuna que lhe permitiu viver com o esplendor de um nababo da Índia, e dar de presente como simples ninharias, as joias mais preciosas para seus amigos, pois ele conhecia a fundo a arte de fazer ouro alquímico, como todas as outras artes e ciências. Assuntos diplomáticos da época vagaram, estranha e inesperadamente, pela Inglaterra, Rússia, Itália, Alemanha, etc. Na Prússia e em outros países germânicos. Ele era um dos parentes próximos mais misterioso dos príncipes Orlov, do Marquês Carlos Alexandre de Anspach, do Landgrave Carlos de Hesse, ocultista excepcional. Ele desempenhou o papel mais importante na Grande Revolução Russa de 1762. Suas relações com a maçonaria eram verdadeiras e notáveis. Ao desaparecer o conde, seu protetor, seu discípulo, Carlos de Hesse, queimou todos os seus papéis e se recusou a dar qualquer indicação dele. Cagliostro teve uma grande honra de ser chamado também seu discípulo. Os feitos, por fim, estão relacionados com o cânone histórico por aquela condessa, exaltado com os requintes da imaginação criadora, embora rebaixado de tamanho, nos 2 romances citados e em alguns outros, além dos minuciosos trabalhos da Biblioteca Laurier, de Trary, da Baronesa de Oberkirch, de Belguinot, de Laborde, etc., para Cagliostro, e os de Oettingen-Bulau, para Saint-Germain e muitos outros. Saint-Germain, segundo as memórias daquela dama contemporânea de Luís XV, e que viveu até 1823, ele apareceu depois de muitos anos que foi considerado morto, completamente jovem, como antigamente, para sua amiga condessa, que já envelhecera, previu tudo o que ameaçava o desafortunado Luís XVI, se ele não avançasse com as reformas na próxima catástrofe revolucionária, na qual ele teria que perder até a vida. Aponta ele com o dedo para os ministros mais estúpidos, cuja ira ele desafia tornando-se invisível e inapreensível. Nota de rodapé. Este outro aventureiro, segundo a enciclopédia, nasceu em Paleno, 1743, ou em Malta ou em Medina, segundo outros. Protegido pelo Papa e pelo cardeal Orsini, em 1769 casou-se com Serafina Feliciani, filha de um fundidor de ouro Budatore, ou alquimista. Seus biógrafos o fazem correr o mundo com os estranhos nomes de Tistil, Melissa, Belmonte, Dana, Fênix, Pellegrini, Bálsamo, Mesmer, Arute e Cagliostro, como consta no famoso Processo do Colar da Rainha, título após outro dos trabalhos de Dumas. Goethe, o autor imortal do épico Fausto, fez uma grande pesquisa sobre ele por seu drama O Grande Cota, ou como se dissesse O Grande Iniciado. Membro ativo da sociedade Segredos que no final, como diz Ragon, o desmascararam. Ele teve um grande papel no famoso caso do ourives marano. Viveram juntos intimamente com Schroeder, na Alemanha, e na Inglaterra com o grande teosofista Georges Custon, cujos manuscritos ele conhecia usando sua pedra filosofal secreta. Ele salvou a vida do cardeal arcebispo de Rouen. Dele a baronesa de Oberkirch disse o seguinte: ele não era absolutamente lindo, mas nunca vi um rosto como o dele. Seu olhar, mais do que profundo, era sobrenatural.
Eu não conseguia definir a expressão em seus olhos, eram, ao mesmo tempo, gelo e fogo, influenciando de forma irresistível, atraindo e repelindo. Em Estrasburgo ele tinha uma legião de discípulos alquimistas. Em suma, preso pela Inquisição, ele foi preso primeiro na Bastilha e depois na fortaleza de San Leone, de onde, condenado à morte, foi salvo da maneira misteriosa, que foi melhor detalhado, segundo os comentários de nossa página Ocultista e Contos Assombrosos. Sim, este era aquele que se fazia passar por discípulo, da mesma forma que Tertuliano definiu o diabo como o macaco de Deus, como seria o mestre Saint-Germain. Algo de tal personalidade que no referido comentário ele transcrevia detalhado pela ingênua e bem-humorada Condessa de Ademar. Fim da nota de rodapé. E quando, desrespeitando seus conselhos profecias, nada pôde ser feito contra as parcas desencadeadas na França, ele ainda aparece para a ilustre dama, outras 5 vezes, conforme sua promessa, em momentos de maior angústia para ela e para o país, ou seja, horas antes da morte do rei, da rainha, do duque de Enghien e do duque de Berry, e da queda de Napoleão, e a faz prever para o dia de sua morte. Sua 6ª e última visita, aquela visita do intruso, que no mito asturiano é conhecido como hóstia ou companhia sagrada. O exaltante e glorioso de quantos professores e amigos nossos nos precederam no mundo dos Rinas, ou mundo da 4ª dimensão, em que o mestre Saint-Germain viveu como tal, é sempre jovem, há muitos séculos, como para sempre jovem vimos e veremos outros Rinas personagens do histórico e lendário diretor de fotografia deste livro. De fato, a rainha Maria Antonieta escreveu à Condessa, já à vista da temível revolução, quem é esse personagem tão acima do conhecido, que vem se interessar por mim por tantos anos, sem se dar a conhecer, sem receber uma recompensa, e sempre me dizendo a verdade. Desde a minha chegada à França, e em todos os eventos importantes da minha vida, um misterioso protetor me avisou fielmente o quanto eu tinha que temer. É a própria Condessa, falando dessas aparições, palavras anunciadas e regulares do mestre, colocou em seus lábios a típica frase de amargura, como diria o direito canônico da Igreja triunfante, do mundo dos juínas felizes, lamenta a louca cegueira dos homens. Os filhos da verdade são combatidos em todos os lugares como seres extremamente perigosos. A humanidade só acolhe quem a engana, perde e sacrifica. E esta é a cegueira real e efetiva, a cegueira da falta de intuição, do dom de ver a verdade, Véldizes, que nos faz não ver o tamanho do mundo, que está ao nosso lado, protegendo-nos de todos os karma que merecemos e um pouco mais, sem dúvida. Mais do que um filho da verdade, Saint-Germain foi um dos maiores mestres dela, que os tempos conheceram, um todo eficaz. O músico, rival de Paganini no violino, o filólogo e poliglota, dotado do dom pentecostal de línguas, o prodigioso alquimista, para quem todas as maiores riquezas eram apenas ninharias inúteis, o conselheiro de sábios e reis, a entidade sobre-humana que em seus transes de até 2 e 3 dias, parecia ver tudo no passado como no futuro, aquele que lia folhas seladas sem tocá-las, e podia escrever 2 documentos ao mesmo tempo, um com cada mão, o ser poderoso, em suma, que apareceu como um relâmpago e desapareceu com o próprio relâmpago, ele seria um Rina, um personagem perfeito e rigorosamente histórico, se nós, os homens perversos desta triste época, em vez de mentiras de exploração calculadas, tínhamos algo digno de ser chamado de história. Apesar disso, o mestre em questão não pôde ser arrancado do quadro histórico, apesar do interesse oitocentista em apagá-lo da memória de seu tempo,
pois no já mencionado Memórias Históricas de Madame Ademar, hoje aparentemente perdidas, mais tarde caíram, da maneira mais estranha, na conhecida obra do fundador do romance moderno, Alexandre Dumas. O que acrescentar, então, a este último, quando todos nós, em nossa juventude, temos extasiados e absorvidos até perdermos a noção de nós mesmos nas aventuras, imagens surpreendentes do infeliz marinheiro Edmundo Dantes, protagonista da obra de Dumas, transformado, supõe o romancista, pela arte semimágica do misterioso Abade Faria, na figura de Rina Proteca e feiticeira do Conde de Monte Cristo. Porque chegou a hora de dizê-lo com clareza e sem medo de ser negado. Dumas fez, à sua maneira, uma paródia literária da vida de Saint-Germain, pois, em meio ao ceticismo aterrador, bem de meados do século XIX, era necessário que assim fosse feito, pois é necessário que a luz do dia às vezes alcance as masmorras mais tristes. Por outro lado, como Alexandre Dumas, enfim, era filho de seu tempo, teve que cumprir mais uma vez, em sua obra inspirada, o aforismo oriental de que a madeira do sândalo é tão admirável, que até perfuma o machado que o corta, e em tal obra, portanto, o romancista teria que se superar, e se superou. Cumprindo, com efeito, como tantas outras vezes, aquela lei de herança relativa às famílias famosas, cujos indivíduos aparecem agrupados, por um karma coletivo de glória ou crime, a família Bar dos 32 Gloriosos, a família dos 100 dos Borgias Envenenadores, etc. O sobrenome, se não a família Dumas, começou, talvez, a se destacar do século XV ao XVI. Com o seráfico poeta capuchinho Marcial, seguida, em meados do século XVI, com aquele Gabriel Oliver Benoit, que tinha tanto a fazer por causa da colossal herança de seu irmão Benito, um daqueles misteriosos diretores da Companhia Inglesa das Índias que ligava os destinos da Índia à carruagem triunfal da Inglaterra, para que a Europa conhecesse aquele país sagrado. Um novo Dumas, Guillermo Mathieu, de eloquência clara e instrutiva, torna-se glorioso no final do século XVIII ao lado de Lafayette, lutando pela independência da América do Norte, depois lutando contra os girondinos e finalmente defendendo Luís XVI contra Vergniaud, e outro Dumas, pai do romancista e filho natural de um marquês, e chamando-se Alexandre David La Pailleterie Dumas. Ele interpreta o verdadeiro Horácio Cocles na Guerra do Tirol, e como general acompanha Napoleão no Egito. Antecedentes ocultos, quão estranho é que por hereditariedade, e apesar da amargura de sua juventude miserável e sombria, tornou-se nosso herói, em quantidade até em qualidade, o monstro do romance contemporâneo. O que é estranho também que, com as memórias ditos da Condessa de Ademar à vista, pois existiam no arquivo do Estado das Tulherias até ao seu incêndio em 1871, meses após a morte do romancista, ele traçou o plano de seu melhor romance sobre a vida do conde incompreendido e de Cagliostro, seu falso discípulo. A fortaleza de Faz, seu abade Faria, romancista, ansiava pela Bastilha e San Leone, em que Cagliostro foi preso. Em um calabouço sombrio foi onde ocorreu, com efeito, a iniciação oculta daquele pobre e homenageado marinheiro mártir, Edmundo Dantes, tanto que o romance O Conde de Monte Cristo, como A República, de Platão, e como Persíles e Sigismunda, de Cervantes, quase começa em uma prisão, a triste prisão de nossa vida corpórea. Prisão após a qual, como estamos vendo nestas páginas, o homem bom injustamente perseguido sai, finalmente, para receber em recompensa os tesouros inéditos daquela ilha de mistério, que não está só, como a de Monte Cristo, nas costas da Itália, mas em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Prisão em que entra pobre e atormentado, para sair como soberano onipotente que realiza, graças à sua nova condição, o mais aparente impossível. Nota de rodapé.
Sublinhamos esta palavra porque se entenderá que o conde, como adepto, já estava além da vida e morte, como todos os seres do mundo da quarta dimensão, que, à vontade, podem passar para o nosso da terceira, aparecendo como todos os Rinas podem aparecer. Fim da nota de rodapé. Portanto, o verdadeiro nome de tal romance poderia muito bem ser Karma, porque ele é o maior momento que a terrível lei da justiça das esferas nos oferece à moderna literatura. Karma, no final desastroso dos 3 assassinos de Dantes Villefort, Danglars e Caderousse, que, em troca de uma felicidade ilusória tragicamente desaparecida, recolhem, gota a gota, a mesma amargura que semearam com seus espinhos, o caminho risonho do herói. Karma, no prêmio arrecadado pela família protetora do armador Morrel, Karma, em suma, do próprio autor, que, assim como de alguma forma degradou um tanto com sua ficção. A exaltada e incompreendida figura Rina do adepto Saint-Germain, embora deixando ainda muito bonita e atraente em Monte Cristo, ele podia ver talvez em seus últimos dias, quando ele estava sobrecarregado com dívidas e derrotas, quase tanto quanto as glórias de seus 3 mosqueteiros e seu conde, que alguém, talvez o próprio Maquet, escorregando como astuta serpente guiada pela conhecida mão de certa instituição necromante, voltou astutamente, virou todo o trabalho de cabeça para baixo, em seu pós-escrito infeliz e repugnante que leva ao título de A Mão do Morto, e no qual ele literalmente virou preto em branco e branco em preto, como se tivesse sido escrito, não por Dumas, pai, ou Dumas, filho, sob lamentável limitações do negócio editorial, mas, pelo maior inimigo do romancista, que poderia existir. Protagonista de sua obra o maravilhoso Saint-Germain Monte Cristo, cuja nobre figura a iniciação foi assim falsificada. Terminada esta digressão da história moderna, voltemos aos nossos Rinas asiáticos e o que a admirável H.P.B. nos conta sobre eles em outros lugares em sua obra citada pelas cavernas e selvas do Hindustão. Os Dipsatas ou verdadeiros ioques iniciados de outras regiões hindus nos ensina, evitam ao máximo se mostrar em público, reclusos, como quase sempre são, e consagrados ao estudo perpétuo, não se apresentando como Saint-Germain os outros citados mas quando têm uma missão especial a cumprir no mundo. Desta sublime classe são alguns dos maiores lamas budistas, dominando todas as leis do chamado magnetismo, já conhecido e praticado desde tempos imemoriais, na própria China e no Tibete, magia ou ciência suprema, com a denominação típica de ciência Jina, Rina ou Raina. Portanto, o mais sábio entre os adeptos da antiga religião Rina ou Raina consideram tanto o brahmanismo quanto o budismo como meros e modernos desvios do rainismo, e até mesmo o Gautama, o Buda, sendo um mero discípulo do grande guru ou mestre dos Rains, pelo qual eles cuidam de estabelecer uma profunda distinção entre a atual religião rainista da Índia e o original e primitivo rainismo ou cainismo, isto é, a religião da sabedoria original, ou a Idade de Ouro do mundo, assim chamada apropriadamente ciência dos deuses, ou teosofia. Obit, página 57. Veja os parágrafos que a mestra dedica a tão surpreendente ensinamento. Tivemos algumas vezes a alegria expressa em um de seus comentários à instância 12 do livro de Dizian ou Rinan ver um antigo manuscrito pertencente à coleção chamada Tongo Sakti Sanji Songa, esotericamente conhecido pelo nome Anais dos 35 Budas Confessionais. Esses personagens, embora chamados de Budas na religião budista do norte, pode igualmente ser chamada de rishis, avatara, mahatmas ou grandes almas, propriedade universal e comum a todas as crenças religiosas, sábios históricos, pelo menos para os ocultistas, e que constituem na Terra o mais alto das hierarquias.
Gautama Buda faz o número 27 desses 35, ou melhor, desses reis divinos, verdadeiras encarnações celestes ou avatares menores de filhos da sabedoria, que já não pertencem a este planeta, e que aqui viveram, porém, em tempos arcaicos, pertencendo 11 deles à raça Atlante e os demais atual arianos. Certamente não está longe o dia em que os simbologistas modernos verificarão a precisão dessas afirmações e estarão convencidos de que o próprio Odin, ou Odin, o deus supremo elevado da mitologia germânica e escandinava, é um desses Budas inefáveis, por ser tão primitivo, como se datasse dos dias em que a natureza tropical se estendia por aquele continente polar, hoje coberto de gelo perpétuo, graças à mudança de direção do eixo Terra. Partindo, com efeito, da raça lemuriana, predecessor de Atlante e Aria, cada grande haste do grande tronco da humanidade teve sua cabeça como guia e mestre, a um desses seres das dinastias divinas, e cuja memória perdura para sempre, mais ou menos, na história, envolto na fúrula protetora do mito. E não apenas essa memória perdura, mas, em certos casos excepcionalmente privilegiados do planeta, esses mestres subsistem ainda hoje, em lugares aos quais os europeus geralmente não têm acesso, porque são mais zelosamente guardados do que podem acreditar, tanto por obstáculos naturais, quanto por outros obstáculos de natureza psíquica, que não podemos transpor, a maioria tal ou poder de inibição, que tais lugares exercem sobre as mentes dos viajantes mais conspícuos, perigos e coisas que realmente não existem, fazendo-os sentir desânimo em prosseguir. Tal é o caso de que se refere aos sábios do país de Cáucaso, a respeito dos quais a professora nos diz: o que as pessoas comuns sabem atualmente sobre o xamanismo é muito pouco, e mesmo este pouco foi adulterado, assim como o resto das religiões não cristãs. Muitas vezes é chamado de o paganismo da Mongólia sem motivo, pois é uma das religiões mais antigas da Índia, a saber, o culto do espírito, a crença na imortalidade das almas e que estas, para além da morte, continuem a apresentar as mesmas características dos homens que eles animariam aqui na Terra, embora seus corpos perderam sua forma objetiva pela morte, o homem trocando sua natureza física pela espiritual. Essa crença, em sua forma atual, é uma ramificação da teurgia primitiva e uma fusão prática do mundo visível com o invisível. Quando um estrangeiro naturalizado no país quer entrar em comunicação com seus irmãos invisíveis, tem que assimilar suas naturezas, ou seja, deve encontrar esses seres percorrendo metade do caminho que eles os separa, e então enriquecido por eles com um suprimento abundante de essência espiritual, ele os dota, por sua vez, com uma parte de sua natureza física, para colocá-los dessa maneira. Sorte de poder mostrar-se, por vezes, de forma semi-objetiva, da que geralmente carecem. Tal processo é uma mudança temporária de naturezas, chamada comumente teurgia. As pessoas comuns chamam os xamãs de feiticeiros, porque se diz que evocar os espíritos dos mortos para exercer a necromancia, mas o verdadeiro xamanismo cujas características marcantes prevaleceram na Índia em tempos de Megasthenes, 300 anos antes de J.C., não pode ser julgado por suas degeneradas ramificações na Sibéria, assim como a religião Gautama Buda não pode ser confundida com o fetichismo de alguns que dizem ser seus seguidores no Sião e na Birmânia. Eles agora têm sua sede nas principais lamazerias da Mongólia e do Tibete, e lá o xamanismo, se podemos chamá-lo assim, é praticado no sentido mais amplo de comunicação que se permite entre o homem e o espírito. A religião dos lamas, em fato, preservou fielmente a ciência primitiva da magia, e está atualmente realizando feitos tão maravilhosos quanto os que produziu nos dias de Kublai Khan e seus barões. Nota de rodapé.
de pessoas do outro mundo. Capítulo 1. Fim da nota de rodapé. O Aum-Mani Padma Hum, a palavra mística da Trindade em sânscrito de O Joia no Lotus, a antiga forma atlante do rei místico Srungishti Sansgampo, opera hoje sua portentosas maravilhas, como no século VII, e Avalokiteshvara, o mais alto dos 3 Bodhisattvas e santo padroeiro do Tibete, projeta claramente sua luminosa sombra diante dos olhos dos fiéis no mosteiro de Digagda, fundado por ele, onde a figura resplandecente de Tsongkhapa, separando-se dos raios vívidos do sol na forma de uma pequena nuvem de fogo, conversando amorosamente com uma grande comunidade de lamas, por vezes milhares. A voz que misteriosamente desce então do alto é a maneira do mais doce sussurro produzido pela brisa na folhagem, e logo, dizem os tibetanos, a bela aparição desaparece entre as árvores da floresta sagrada. Diz-se também que em Dharmakya, ventre, ou lugar original de quantas influências partiram sucessivamente de lá para o mundo, se faz aparecer em certos dias, aos espíritos perversos e inferiores, obrigando-os a dar conta de seus delitos, mais tarde forçando os adeptos lamas a reparar os danos que eles causaram com sua maldade aos mortais. É para esta cerimônia que o Abade Ruki inocentemente chama de o dos demônios ou espíritos malignos. Sim, para os céticos dos países europeus, foram autorizados a consultar os relatórios impressos diariamente no Moru e na Cidade dos Espíritos, sobre as comunicações que ocorrem entre os lamas e o mundo invisível. Eles certamente estariam muito mais interessados nos fenômenos que tão ostensivamente descrevem os jornais espíritas. Em Budaíla, ou melhor, Fotila ou Montanha Buda, a mais importante das lamazerias que existem aos milhares no país, você pode ver flutuando no ar, sem nenhum apoio, o cetro de Bodhisgati regulando todos os atos da comunidade. Em Sikkim, outra das lamazerias, vários lamas produzem meipos ou milagres através de seus poderes mágicos. Gegen Tuktu, o falecido patriarca da Mongólia, que residia no verdadeiro paraíso de Urga, era a 16ª encarnação de Buda e, portanto, ele era um Bodhisattva. De fato, ele gozava da reputação de possuir poderes que eram surpreendentes até aos olhos dos milagreiros daquele país, maravilhosos por excelência. É claro que nunca suponha que tais poderes mágicos possam ser alcançados sem trabalho. A vida da maioria desses homens santos, que tanto erroneamente como eles são absurdamente considerados vagabundos, preguiçosos, trapaceiros e mendigos, e que dizem passar a vida explorando a inocente credulidade de suas vítimas, são eles próprios um milagre. Milagre, sim, porque eles são a prova viva de que vontade firme e perfeita, pureza de vida, intenção e o grau de ascetismo sobrenatural a que um corpo humano pode ser submetido que, no entanto, atinge uma idade avançada. Nenhum eremita cristão jamais sonhou com tal refinamento da disciplina monástica, e a levitação de um Simeon Stilita pareceria infantil diante das invenções do faquir e do budista para testar a vontade. Mas o estudo teórico da magia é uma coisa, e a possibilidade de praticá-la é outra completamente diferente. Em Braspungis, o colégio Mughal, onde mais de 300 bruxos ensinam quase o dobro do número de discípulos de 12 a 20 anos, estes últimos tendo que esperar ainda muitos anos para obter a iniciação final, e nenhum ensem alcança o objetivo mais alto. Resumindo, entre os muitos milhares de lamas que quase ocupam completamente uma cidade de prédios soltos, agrupados ao redor do colégio, apenas 1 ou 2% chegam a ser milagreiros. Pode-se aprender com memória, linha após linha, os 108 volumes de Kajur, o grande cânone budista, que contém 1038 tratados, entre eles muitos referentes à magia, e não para ser, no entanto, mais do que um mago prático muito pobre. Nota de rodapé.
Moru, o Puro, é uma das lamazerias mais famosas de Lhasa, localizada precisamente no centro da cidade. Lá reside o Chaberon, o Dalai Lama, durante a maior parte dos meses de inverno, enquanto por 2 ou 3 meses da estação quente ele fica em Photila. Em Morui também o estabelecimento tipográfico mais importante do país. Fim da nota de rodapé. Existe realmente apenas um método capaz de conduzir com segurança ao objetivo, e seu estudo particular também foi indicado por mais de um escritor hermético. Um deles, o alquimista árabe Abipili, se expressa particular a respeito, nestes termos: advirto-te que quem quer que sejas, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza, que se não encontrares dentro de ti o que procuras, você não será capaz de encontrá-lo fora também. Se você ignora as excelências de sua própria casa, como pretende encontrar outras excelências? Em ti está escondido o tesouro dos tesouros, ó homem, conhece-te a ti mesmo. Nos claustros de Dissacilumbo e Sidzang, é onde são cultivadas até o último grau de perfeição esses poderes mágicos inerentes a cada homem. Quem na Índia não ouviu falar de Banda Shanhambut, o Hutuktu da capital do Alto Tibete? Sua fraternidade de Kelan era muito famosa em todo o país, e um de seus irmãos mais famoso era um Feng, um inglês, que no início deste século chegou do Ocidente. A tradição diz que ele falava todas as línguas, inclusive o tibetano, e que conhecia todas as artes e ciências. Sua santidade e os fenômenos que ele produziu, deram origem ao fato de que após alguns anos de residência lá, ele foi proclamado um Chaberon. Sua memória vive atualmente entre os tibetanos, mas seu verdadeiro nome é um segredo que só os Chaberones conhecem. Se as velhas tradições chinesas fossem estudadas em profundidade, tão ligados desde a origem ao tibetanas e atlantes, as afirmações anteriores da mestra seriam comprovadas. De fato, a seita Taoqiao ou Taozi, segundo os Shot, chama Xian ou Xinxian aqueles anacoretas que, por seus costumes ascéticos, ou por certos elixires e feitiços, obtiveram a posse de dons maravilhosos, entre eles o de prolongar grandemente a vida humana. O que Marco Polo diz ter sido verificado no século XIII, encontra-se confirmado hoje. Existem, diz ele, certas pessoas chamadas Shugi, Yogis, ou Brahmanes, cuja vida pode chegar a 150 ou 200 anos. Eles comem muito pouco, e isso, arroz e leite. Eles também fazem uso de uma certa mistura, composta, diz ele, de enxofre e mercúrio, que tomam 2 vezes por mês, e acrescenta que o Mercurius Vitae de Paracelso era um composto de antimônio e mercúrio. Livro de Marco Polo, volume 2, página 130 e 352, e Coronel Julie, volume 2, página 353. Mas o que Paracelso e outros místicos e alquimistas queriam dizer com Mercurius Vitae, era o espírito vivo da prata, sua aura. Nenhum tipo de mercúrio pode devolver o corpo à saúde perfeita. O que os ioques de antigamente usavam, como os de hoje lamas e talapoines, era um suco leitoso de uma certa planta medicinal, com uma pequena dose de enxofre, e deve, de fato, estar de posse de alguns segredos maravilhosos, desde o momento em que os vimos curar em poucos dias as feridas mais perigosas, assim como retornar ao seu estado natural para ossos quebrados, alcançando tais resultados em algumas horas, equivalente ao número de dias que uma cirurgia comum precisa para obter o mesmo resultado. Uma febre maligna que o autor contraiu em Rangoon foi curada em poucas horas pelo suco de uma planta chamada Kukushan, embora milhares de nativos do país morram de febre por não conhecê-la.
Também ouvimos falar de uma certa água chamada Abiyayat, que superstição popular afirma que é invisível a todos os olhos mortais, exceto aos do santo Sannyasi, e é mais do que provável que os talapoines hoje se recusem a ensinar tais segredos a missionários e acadêmicos egoístas, que os usam para ganhar dinheiro, não para beneficiar a humanidade com ele. Fim deste capítulo.